Fala pessoal, tudo bem com vocês? Venceu o tricolor mais efetivo, o São Paulo jogou melhor, o Grêmio foi mais competitivo, jogo brigado e confronto indefinido. Tudo isso nesse vídeo, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e seja membro, tô te esperando, vamos juntos! Já eu vou falar sobre tudo o que aconteceu nesse jogo, mas antes eu tenho uma dica muito bacana para você que entende tudo de futebol. Você conhece muito de cartola? Se dá bem em todas as rodadas e deixa o time dos seus amigos comendo poeira? Ah, então você vai se dar bem no SPM 365, que é um fantasy game onde você escala o seu time em cada rodada, só que ainda fatura prêmios em dinheiro de verdade. Isso mesmo. E lá tem os principais campeonatos do mundo, não é só o Brasileirão. Ou seja, você tem muito mais chances de faturar. Então escale o seu time no SPM 365, cadastre-se no link que eu vou deixar aqui na descrição e não esqueça de validar os seus dados, porque aí você já ganha $10 de bônus para sair na frente nas primeiras escalações. Tô te esperando no SPM 365, vamos escalar juntos. Não perca seu tempo, é escalar, se divertir e ganhar. O São Paulo fez um bom jogo, criou as melhores oportunidades, duas delas, uma com o Luciano e a outra com o Brenner, que não se pode perder num confronto como esse. Mas o Grêmio foi muito competitivo, o Grêmio soube como jogar essa partida, se defendeu muito bem e ainda marcou um gol lá na frente numa jogada de Ferreirinha. O Renato Gaúcho inovou na escalação. Quando todos imaginavam o Ferreira desde o começo, ele apostou em Tassiano, que, faça-se justiça, não fez um mau jogo, mas não é um velocista, é um jogador mais marcador de meio campo. E também, talvez você entenda, dentro da estratégia do Renato, porque o São Paulo tem muita circulação de bola no seu meio campo, fica mais com a bola. Mas, poxa vida, Renato, o Ferreira entrou depois dos 15 minutos do segundo tempo, quando o São Paulo já tinha perdido 2 gols, já tinha tido 7 finalizações, já tinha ameaçado muito o gol do Vanderlei, e na primeira jogada do Ferreira, na primeira, sai o gol do Grêmio. Aliás, um golaço do Diego Souza, uma jogada pessoal do Ferreira sobre o Reinaldo, no limite, no espaço do tempo em que ele consegue botar na frente, faz o cruzamento, a bola espirra, e o Diego Souza, até muito inteligente, numa jogada plástica, numa puxeta ali, consegue fazer o gol do Grêmio. O gol que sela a vitória e que deixa o Grêmio com uma vantagem para o segundo jogo. Uma vantagem curta, é verdade, mas uma vantagem. É óbvio que está tudo em aberto. É óbvio que o São Paulo vai poder vencer o jogo. Se fizer um gol aqui, desmancha qualquer tipo de vantagem, vai jogar em casa. E eu acho que vai manter a sua estratégia, porque o São Paulo, repito, fez um bom jogo. Ao São Paulo faltou eficiência, faltou efetividade, porque circulou muito a bola no meio, teve mais posse de bola, empurrou o Grêmio no segundo tempo, mas o Grêmio foi muito competente na marcação. Com exceção desses lances em que o Luciano e o Brenner tiveram a chance para marcar, no restante o Grêmio foi muito eficaz, muito por conta de um jogador chamado Walter Kahneman. O que jogou esse cara? Ele não é, nunca foi, um primor técnico, mas ele correu atrás dos jogadores do São Paulo como um cachorro, mordendo todo mundo que ele via pela frente. Impressionante. E esse espírito argentino contagiou os jogadores do Grêmio. O Grêmio que perdeu o Jeromel no primeiro tempo por lesão. E aí entrou o Rodrigues, que está cumprindo bem a função. E o Kahneman foi um gigante. Foi um gigante, porque aí eu fico pensando o cara que está do lado do Kahneman. E ele vê o Kahneman quase comer a grama. Teve um lance que ele recupera a bola, perde a bola e ele fica... Cara, ele entra de cabeça dentro da grama, ele parece uma minhoca, e é o que ele faz. Eu fico imaginando o cara que tá do lado dele. Pô, se esse cara tá encarando o jogo assim, vamos lá, porque daqui nós temos que vencer o jogo e tudo mais. E o Kahneman devolveu esse espírito ao Grêmio. Esse espírito que tinha sido perdido no confronto contra o Santos, em que o Grêmio apático observa o Santos passar por cima, num confronto eliminatório. Esse elenco do Grêmio sabe jogar esse tipo de competição. O Renato Gaúcho sabe montar suas equipes para esse tipo de mata-mata, esse tipo de jogo. E faltava isso. O Grêmio foi isso, foi competitivo. A justiça no futebol. Muitos me perguntam, mas o São Paulo merecia sorte melhor? Merecia. Mas a justiça ela é muito relativa, ainda mais no mata-mata, gente. Mata-mata você não joga melhor, você ganha. Mata-mata, o que importa é o que você faz no cômputo dos dois resultados dos 180 minutos e te classifica. É isso que vale. Você precisa ser como os argentinos são em Libertadores. Saber como jogar esse tipo de mata-mata.
E se tem uma coisa que o São Paulo está tendo dificuldade nos últimos tempos, é justamente nos mata-matas. Com exceção de um cara, Daniel Alves. O Daniel Alves joga demais. O Daniel Alves é um absurdo que ele joga. Ele tem uma leitura de jogo, uma inteligência para jogar e uma competitividade que muitas vezes falta aos outros jogadores do São Paulo. O Gabriel Sara, por exemplo, sentiu a partida. O Igor Gomes a mesma coisa. O Daniel não. O Daniel sabia o tamanho do jogo. E ele e o Diego Souza, que são muito mais malandros e experientes, travaram duelos muito interessantes. O Daniel foi no limite da competitividade, inclusive. Por vezes até exagerado. Sobrou um braço no rosto do PP, um pisão no Jean-Pierre, que a arbitragem fez vista grossa, mas que poderia ter custado um cartão amarelo ou até uma expulsão para ele. Mas ele entendeu como estava o jogo para a arbitragem. Porque o Grêmio também chegou, o Tassiano também fez uma segunda falta que poderia ter sido expulso. Em outros momentos, tem uma joelhada do Arboleda no Diego Souza, tem um tapa do Bruno Alves no Diego Souza, E o Diego Souza foi muito malandro também, porque esses lances foram bem fortes, tá? Em que a arbitragem poderia ter sido mais rigorosa. Mas o Diego Souza soube catimbar. Soube utilizar esses lances a seu favor. Ficar um pouco mais no chão, conseguir tentar ganhar a arbitragem. Isso tudo faz parte, gente. É um jogo psicológico em que você precisa desestabilizar o árbitro e o teu adversário. O Daniel Alves foi o único cara do São Paulo que fez isso. Que tentou fazer isso com a arbitragem o jogo inteiro. Por quê? Porque ele conhece esse tipo de jogo. E é por causa dele que o São Paulo está vivo para o segundo jogo. O São Paulo jogou melhor? Jogou. Mas se não fosse o Daniel Alves encarando o Grêmio desse jeito, não sei se o São Paulo teria essa estrutura emocional que precisa ter para o segundo jogo. Vai ter por conta do Daniel. Porque o Fernando Diniz não está acostumado com esse tipo de jogo. O Renato Gaúcho, sim. Por outro lado, o Fernando Diniz está armando muito bem o seu time. A ponto de jogar muito melhor do que o Grêmio. E faltar o detalhe da efetividade. É por isso que o confronto está aberto. Porque você tem prós e contras para os dois lados. Vejam como o Kahneman consegue desestabilizar até o minuto final os jogadores do São Paulo, a ponto de irritar o Vitor Bueno numa cobrança de escanteio final e ainda conseguir um cartão amarelo para o Reinaldo, que desfalca o time no jogo de volta. Eu não mudaria nada do São Paulo, por exemplo, para esse jogo de volta. O Luciano, que não fez um bom jogo, mas porque o ataque foi pouco abastecido, embora tivessem as bolas para resolver o jogo. Mas realmente foi pouco abastecido. Eu não mudaria em nada o São Paulo, a não ser colocar o Léo na lateral no lugar do Reinaldo. Ponto. E o Grêmio não vai poder ficar se defendendo aqui no Morumbi. Vai ter que atacar. Até porque se fizer um gol, o São Paulo virando o jogo vai para pênalti. Então tem que fazer 3. Então o Grêmio também precisa ameaçar o São Paulo. Também precisa agredir o São Paulo aqui. Será que ele vai com o Alisson, que é mais marcador, já com uma semana de recuperação? Será que ele vai no Ferreira? Eu acho que o Ferreira seria uma aposta interessante até para explorar o contra-ataque. Mas isso é para a semana que vem. O fato é que foi um jogo brigado, disputado, de muito trabalho para a arbitragem, em que houve muita competitividade além da técnica. O São Paulo teve mais técnica. O Grêmio conseguiu estrutura para poder resistir a um adversário que, inclusive, foi melhor do que ele. E está melhor do que ele nesse momento. O Grêmio teve alguns jogadores muito interessantes na partida. O Diogo Barbosa fez um jogo muito digno. Ele correu atrás dos seus marcadores em várias partes do campo. O Vitor Ferraz foi muito importante também. Acho que o Darlan destoou um pouco, mas quando o Lucas Silva entra no jogo no segundo tempo, o Renato consegue segurar um pouco mais o meio campo. Consegue ter um pouco mais de corpo ali para preencher os espaços de um meio em que o Daniel Alves estava tendo muita liberdade. E aí o Lucas Silva corrige isso. O Jean-Pierre, enquanto esteve em campo, ainda não é o Jean-Pierre. Ele ainda me parece travado, inclusive fisicamente. Tem uma cobrança de falta dele maravilhosa, que a bola por isso aqui não entra. No restante, ele tentou armar algumas jogadas, mas ainda me parece um pouco travado. Enquanto teve perna, ele ficou em campo. Depois, fatalmente, acabou sendo substituído como deveria. O PP não foi o PP, embora tenha feito um jogo defensivo muito bom. O Reinaldo não conseguiu subir pelo lado esquerdo, especialmente depois da entrada do Ferreira. Então é um jogo muito estudado, de muito xadrez, em que os goleiros tiveram até pouco trabalho, né? O Vanderlei faz uma defesa do finalzinho, uma belíssima defesa numa cabeçada, e o Thiago Volpi faz algumas intervenções importantes. Tem um gol anulado do Grêmio, que tem uma galera reclamando e tal, mas que o Diego Souza estava impedido, e eu explico por quê. Depois do cruzamento, o Vitor Ferraz toca na bola, a bola vai direto pro gol.
Só que o Diego Souza está impedido sem tocar na bola. Porém, numa proximidade muito grande do Thiago Volpi. Essa proximidade, mesmo que ele não toque na bola, faz com que ele interfira no raio de ação do goleiro. Por quê? Porque se ele não está ali, resumindo, o Thiago Volpi faz aquela defesa com muito mais facilidade. Né? Teria a condição de fazer a defesa. Como ele está ali, ele interfere no raio de ação do goleiro, porque o goleiro acha que ele vai tocar na bola e tal, isso acaba atrapalhando. Isso está explícito na regra como interferência no adversário. Interferência no adversário significa impedimento, mesmo que ele não toque na bola. Então, para mim, esse gol do Diego Souza foi bem anulado. Mas foi uma chance que o Grêmio criou ainda no primeiro tempo, apesar da pressão são paulina. E no segundo tempo aconteceu a mesma coisa. São Paulo criou as melhores chances e o Grêmio só volta para o jogo quando entra o Ferreira. Olha, que jogo, né? A gente trabalha para acompanhar jogos assim, de muito estudo, de muita estratégia, de muitas individualidades aparecendo, e foi bacana de ver, foi interessante de ver. Acho que o jogo de volta é outra história. Você tem o Luciano e o Brenner numa ótima fase, que não tiveram hoje, mas podem muito bem estarem diferentes aqui nesse jogo do Morumbi. O Daniel Alves vai querer muito, porque ele quer muito dar um título para o São Paulo, e o São Paulo vai estar a um jogo de uma final de Copa do Brasil, que é um título que o São Paulo ainda não tem, e o Grêmio, por outro lado, sabe que esse resultado foi curto, foi um resultado pequeno, mas ótimo, excelente diante das circunstâncias. E jogar no Morumbi vai ser uma estratégia, vai ser um desafio e tanto para o Grêmio tentar chegar na final da Copa do Brasil. Que coisa, hein? O que vocês acharam? Faltou falar alguma coisa? Quero ouvir vocês. Comenta aqui embaixo, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau!